E o frio rigoroso está agravando a situação de quem mora lá no Dique do Sarandi, pessoal, zona norte aqui da capital gaúcha. A Justiça negou o pedido emergencial da Prefeitura para dar a continuidade às demolições e às obras no local. Quem vai trazer informações atualizadas para a gente sobre essa pendência em relação ao dique e o drama das pessoas que moram naquele lugar ali é o repórter Eduardo Carvalho. Tá frio, tá ventando bastante aí, Eduardo. Bom dia. Bom dia, Samuel. Bom dia a todos. Muito frio agora em Porto Alegre. Nós falamos da Zona Norte. Estamos bem em frente, na verdade em cima aqui do dique do bairro Sarandi, o local onde a Prefeitura tem realizado obras, para ampliar o dique. E para isso tem retirado famílias que moravam aqui há muitos anos. E essa não é a primeira vez que a Justiça nega o pedido da Prefeitura para continuar as obras por aqui e as demolições das residências. Na imagem a gente já tem aqui claramente um dos pontos, com várias casas destruídas, que formam essa montanha aqui de destroços, de tijolos, pedaços de porta, da estrutura, ferro, cimento, enfim, todo o material de diversas casas que foram abandonadas. Os moradores foram retirados através de programas sociais, encaminhados a outros pontos da cidade, e aí as estruturas foram demolidas. Só que existem ainda famílias que permanecem nesse ponto e, por conta disso, a Justiça negou o pedido da Prefeitura de continuar com essa demolição. A Prefeitura solicitou à Justiça, em meio a essa cheia do Guaíba e um possível novo risco de inundação nesse ponto da cidade, mas o tribunal entende que a Prefeitura não apresentou um laudo técnico sobre o impacto das cheias sobre o dique e também não apresentou um plano emergencial de alocação das famílias que ainda se encontram aqui. De acordo com a Prefeitura, são cerca de 10 famílias que permanecem no local. A gente está andando agora por cima do dique e a gente consegue ver que muitas casas estão completamente abandonadas e já com as estruturas bastante danificadas, como essas aqui ao nosso lado direito que a gente está mostrando. São residências abandonadas, algumas de madeira, por exemplo, com móveis, colchões, enfim, mas com as estruturas completamente comprometidas. Esse é um dos pontos aqui de atenção, por parte da Prefeitura. Tudo que a gente está vendo aqui na imagem vai precisar ser demolido dentro desse plano de obras para ampliar o dique e trazer mais segurança ao bairro Sarandi. Olha essa casa aqui, impressionante, hein? Por dentro a gente consegue ver bem as marcas da inundação, Casa totalmente com a estrutura abalada, a gente vê o telhado que foi arrancado pela força do vento, da chuva e da água, não tem mais a porta, as janelas também foram destruídas, todo o piso, enfim, todo esse material aqui que faz com que essa casa esteja nessas condições, assim como outras residências, algumas poucas que ainda contam com moradores. Aqui é um ponto crucial porque a gente tem bem próximo ao rio, bem próximo à água, então aqui tudo vai ser demolido. Essa imagem também é impressionante, mais casas destruídas, enfim. Mas tem um ponto que é na rua de baixo aqui, a rua Aderbal Rocha de Fraga. A gente vai descer lá agora para conversar com um morador que é daqui, morou aqui a vida toda praticamente e agora está na iminência de sair, de deixar esse local. Enquanto isso, a Defesa Civil está fazendo uma avaliação da estrutura. Acabou de chegar aqui os agentes da Defesa Civil para fazer um trabalho também de localizar as famílias e de entender também com os moradores qual é a situação. Também no dique, olha, a gente vai acompanhar de perto esse trabalho agora, Samuel, diga. Teu lado direito é a área não protegida, é isso, E o teu lado esquerdo é a cidade de Porto Alegre. E eu quero que tu preste atenção em outro ponto, Eduardo. O dique é largo, cabem 2 caminhões em cima. Mas olha que aí nesse ponto onde tu estás é pouco mais de 1 metro, Ou seja, é insuficiente para conter uma cheia como nós tivemos no ano passado. Isso, exatamente. Agora do nosso lado esquerdo a gente tem então a área que não está protegida, E do lado direito as casas do bairro Sarandi, os moradores, enfim. Aqui na frente a gente está acompanhando a Defesa Civil sobre esse trabalho que eles estão fazendo, avaliando a estrutura e avaliando as condições aqui também do dique. Mas realmente no ponto que a gente estava, aqui é a parte do dique que a gente vê que ela é bem mais ampla. Já do outro lado, que é onde a gente acabou de sair, vou voltar aqui para a imagem, aí já é bem mais estreito. É impressionante realmente essa grande diferença que a gente tem entre o outro lado e esse aqui. A gente vai descer agora na Aderbal para conversar com o Mário, que é um dos moradores que continuam aqui. Ele está na iminência de sair, tem negociado junto à Caixa Econômica Federal em programas sociais para
adquirir um novo espaço e assim deixar definitivamente o bairro Sarandi, mas até agora ele continua morando nesse ponto. É uma das pouquíssimas famílias que ainda estão nessa parte que vai precisar ser demolida. Tanto que a gente tem aqui mais cenário de residências que já foram, destruídas pelo poder público. Essa aqui, a outra ali na frente, e a dele é um pouquinho mais ali, né, Mário? Tudo bem? Boa tarde. Como é que vai o senhor? Eu tô bem, graças a Deus. Onde é que é a sua residência? Aqui. Ah, bem aqui. Do lado, tudo já destruído. Do lado aqui já. Como é que foi? Como é que tá sendo esses últimos meses? O senhor mora no Sarandi há quanto tempo? 40 anos. 40 anos? 40 anos. E agora o senhor vai ter que deixar o bairro? Vão ter que deixar o bairro. Já arrumei uma casa, os papéis estão na caixa. O senhor está esperando só a avaliação? Esperando a avaliação para vir a carta, depois vem a chave, depois vamos embora. Essa rua aqui, ela tá desse jeito por causa das obras, né? A gente tá vendo as casas destruídas. Como é que tá sendo... Mas sempre alagou. Sempre alagou? Sempre alagou. E como é que tá sendo continuar morando aqui em meio a essas obras, aos vizinhos que já deixaram o lugar? Como é que tá sendo esse período, assim? Tá muito difícil, né? Muito difícil, porque a gente fica preocupado, a gente não fica assim apreensivo, né? Vocês temem, por exemplo, inundações aqui? Sim, claro. Aqui a gente está pelo milagre ali, porque se o rio ali está arriscando a água vir para cá. Sim. Se der mais uns 2 dias de chuva por aí, a água vem para cá. Pelo senhor, o senhor sai o mais rápido possível daqui? Até agora. Se eu puder sair, é que eu estou esperando a avaliação da caixa. Para sair tem que ter um lugar para ir, né? Tem que ter um lugar para ir. Podemos ir ali mostrar como é que tá a casa? A minha casa caiu um pouco ali. Também teve prejuízo na estrutura. Era uma casarona. Eu fiz um galinheiro lá atrás, lá. E aqui, os vizinhos, como é que tá a situação da comunidade? Muita gente já saiu, quantos estão aqui ainda? Muitos já saíram, muitos já têm apartamento e já tem casas, mas aí estão esperando para ir embora, né? As cartas, né? Claro. Porque não pode ir embora sem um lugar para ir, né? Sem um lugar. Essa aqui, né? Aqui tu também teve danos na estrutura. Sim, lá, fiz um galinheiro lá. Lá no fundo, ó, vamos ver. Vamos entrar agora então na casa do seu Mário, que gentilmente tá nos atendendo aqui, né? E a gente vai conseguir mostrar um pouco dos impactos da cheia também, pra gente entender também essa questão dos danos estruturais, que é algo muito comentado pela prefeitura nesse projeto que eles têm de tirar as famílias, ó. Inclusive aqui já as paredes manchadas pela inundação. Vamos entrar aqui aos poucos nos fundos da casa, vamos ver se a gente vai continuar com o nosso sinal de internet estável. Qualquer coisa vocês me avisam aí. Vamos chegar nos fundos aqui. Hein, seu Mário? Aqui tudo ficou completamente embaixo d'água, né? Isso, tudo debaixo, só o telhado apareceu. Só o telhado ficou pra fora. Aqui eu perdi tudo, ó. Eu fiz um galinheiro ali, ó. Eu não tinha galinha. O que era esse espaço aqui? Aqui era a minha casa, outra casa. Aqui era um espaço... Era outra casa aqui, ó, que eu botei, ó. Tudo aqui, o piso, a estrutura, tudo foi destruído. Agora levou tudo. Isso aqui ficou debaixo d'água. Olha que impressionante o dano ali, por exemplo, lá naquela parede. Aquela parede ali foi destruída. Aqui. Como é que foi ver, assim, a sua casa nesse estado? Quando é que o senhor conseguiu voltar? O senhor chegou a andar de barco? Eu saí daqui, o barco tirou nós. Aí nós saímos dia 3 de maio. Nós fomos lá pro Jardim Botânico. A gente foi aqui pro abrigo, aqui na Santa Catarina, ali, aí encheu d'água. Aí depois nós fomos lá pro Jardim Botânico. Sim. Aí depois de lá nós ficamos 4, 5 meses para lá. Aí depois nós viemos, como a gente não tinha estrutura para vir para cá, a gente foi aqui por Centro Vita. Centro Vida. Aí nós ficamos 4 meses ali. 4 meses. Aí faz uns 2 meses e meio que nós estamos aqui. O senhor mora com quem aqui? Só isso, 2 meses. Eu, a minha esposa e 2 filhos. E 2 filhos. Uhum. E como é que tá sendo morar aqui na casa? Como é que tá a condição dela, assim? Eu imagino que seja muito frio, né? Porque a estrutura, ela não tá bem adequada. Ela não tá quente, não é quente como antes. Antes era mais quente, que tinha toda a estrutura, né? E aí eu tive que botar ali o telhado, botar as portas novas, tudo, a água levou tudo. Sim. Forro novo, tudo. Tudo meio improvisado, assim, porque o senhor já sabe que vai ter que sair, né? Não dá pra fazer grandes investimentos. Isso aqui é um quebra-galho, que isso aqui vai ser tudo pro chão. Sim. Não dá pra gastar muito dinheiro aqui, investir. Não, nem tinha pra gastar, aí me endividei, e aí alguém assim. Sim, assim, alguém assim, muito pouco me ajudou, sabe? Sim. Porque eu trabalhava assim, fazia bico de noite, né? Mas assim, quem me ajudou mesmo foi a igreja da minha esposa. Sim, aí ajudou. Que a igreja ajudou.
E aí onde foi a gente, né, a Igreja da Graça, né, ajudou. E agora o senhor está só esperando então para sair. Como é que está esse processo? É muito demorado? O que demora? O que o senhor já sabe assim que falta? Assim, tá difícil, né, porque é muito demorado. Falta a carta, né, a avaliação, o corretor manda para a Caixa. E aí faz a avaliação. Aí depois espera para te pegar a carta. Aí depois a chave, aí depois tu vai embora. O senhor já escolheu a casa hoje? Eu já escolhi uma casa já. Já escolhi uma casa já. E nesse valor aí, né? Sim. Uhum. E vocês estão prontos? Assim que sair... Assim que sair, nós vamos embora. Porque isso aqui vai ser tudo derrubado. Sim. Isso aqui vai ser feito, diz que vai ser feito assim, coisas de outro padrão, né? Não é pra gente que é pobre. Bom, a gente continua aguardando por parte... Obrigado, seu Mário, por nos receber aqui, por ter nos mostrado, né, a situação, porque é um momento muito delicado e de transição, né? Porque é essa questão de sair, não saiu ainda, mas sabe que vai ter que deixar o local, a prefeitura busca fazer essas obras e continua tentando junto à justiça essa autorização. Esse foi mais um pedido negado pelo Poder Público que busca continuar a dar andamento a essas obras e inclusive justificou no pedido para a justiça o risco de inundações a essa área. A Justiça entende que é necessário apresentar um laudo técnico mais detalhado sobre os danos na região aqui do dique e também esse plano emergencial de remoção para as famílias. Porque enquanto não sai, por exemplo, essa questão do auxílio social, do benefício, é preciso ter um ponto para encaminhar essas famílias e, pelo visto, o entendimento da Justiça Gaúcha é que não tem isso claro junto à Prefeitura. As conversas continuam e seguem porque o plano realmente é colocar todas essas casas, como a do Mário, abaixo e aí dar andamento a essas obras do dique para trazer mais segurança para a região, pelo menos essa é a promessa que consta no projeto da Prefeitura. Enquanto isso, Samuel, a situação é essa, a gente vê muitos pontos com destruição, com as estruturas abaladas e uma rua que vai aos poucos, né, deixando de ter movimento por aqui. Ô Eduardo, aquela parte que tu desceste ali de cima do dique e fosse em direção à casa do seu Mário, é a parte que rompeu no ano passado do dique? Eu acho que o seu Mário pode nos responder isso, ele deve saber. O seu Mário, o Samuel está falando com a gente ali no estúdio, ele perguntou se o ponto ali em cima, para deve vir aqui nos acompanhar, o ponto ali em cima foi onde rompeu o dique? Ali rompeu. Ali foi bem onde rompeu? Foi. E como é que foi? Rompeu em duas partes. Ah, foram duas partes que romperam, mas bem perto desse ponto onde a gente está, né? Ali rompeu e mais pra lá também rompeu. É, um pouco mais para cima também, Samuel. Foram 2 pontos, principalmente. Sim. E aí foi o que chamou a atenção de todo mundo. A água veio com muita velocidade, muito rápido e, inclusive, numa altura impressionante, tomou conta, né, do bairro Sarandi. Inclusive, o cinegrafista Gerson Paz estava me dizendo aqui que andou de barco contigo pelas ruas do bairro Sarandi em várias oportunidades, né, para mostrar a situação aqui da região. E, inclusive, nessa mesma rua, onde as casas estavam completamente tapadas pela água, né, Samuel? Tudo debaixo d'água, tudo debaixo d'água. E aquela parte que rompeu, o Papa vai lembrar bem também, Eduardo, aquela parte que rompeu é justamente aquela mais estreita, porque as pessoas foram construindo, foram escavando o dique, deixando ele mais estreito, aí num ponto dá para correr 2 caminhões em cima, e no outro uma pessoa consegue caminhar. A parte mais estreita foi onde rompeu, não aguentou toda a pressão da água, aquela força da água, e ocasionou o que ocasionou no ano passado. Essa obra tem que acontecer, gente, né? As pessoas não podem ficar desamparadas, não podem ser largadas para qualquer lugar de jeito nenhum, mas a obra tem que acontecer. Eduardo, lá na zona norte da capital, isso, exatamente aqui onde rompeu o dique no ano passado, ó. Agora tem até um acesso ali para o pessoal fazer a obra de reconstrução, a obra de reconstrução do dique, né? Todo destruído e negligenciado durante décadas aqui em Porto Alegre. Eduardo, Papa e Macanudo, obrigado aí pelas informações, imagens da zona norte da capital gaúcha, ali as marcas da cheia do ano passado. Daqui a pouquinho tem mais informações com o Eduardo aqui na tela da Record Guaíba, aqui no Balanço Geral.